Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o Jefinho e nós estamos aqui mais uma vez para ter a honra de iniciar mais um On Firecast, o podcast da Juventude Bade, a Juventude da Igreja Batista Amigos de Deus. E hoje esse podcast é especial do mês das mães e do Dia das Mães. E não diferente, irmãos, nós não poderíamos perder a oportunidade de ter a honra de ter conosco aqui a pastora Edna, que é a líder do Mães com Propósito. Eu tenho certeza que vocês já conhecem a pastora Edna. É uma pastora da nossa casa, uma mulher de Deus, é esposa, é mãe. É uma mulher que tem cuidado de mães, que tem instruído mães, ela tem devolvido a vida dela para isso. E ninguém melhor para estar conosco no mês das mães do que a pastora Edna. Eu queria que ela se apresentasse, já quero te agradecer pela honra de ter aceitado o nosso convite, pastora. Fica à vontade aí, se apresenta para o pessoal. Graça e paz, a honra é minha estar aqui, muito honrada pelo convite, muito obrigada. Eu amo a juventude, eu tenho falado muito, especialmente para as mães, sobre adolescentes e juventude. Então, para mim é uma honra estar aqui. Obrigado, pastor. A honra é toda nossa. E, pessoal, antes de dar início aqui pro podcast mesmo, eu só quero te lembrar que o On Firecast, ele tem o apoio da VIP Baterias. Para quem não conhece, a VIP Baterias é uma loja de baterias daqui de Belo Horizonte e eles trabalham com todas as melhores marcas do mercado. Eles vendem bateria de moto, carro, caminhão, bateria estacionária para o seu no-break, para sua energia solar, bateria tracionária para sua máquina, para o carrinho de golfe. Qualquer modelo de bateria que vocês precisarem, as melhores marcas no mercado, parcela em até 6 vezes sem juros, entrega instalação gratuita em toda BH e região metropolitana. 3381-5519 vai estar aqui no rodapé aqui. Você pode chamar lá no WhatsApp, pessoal, vai ter uma equipe especializada para te atender lá, VIP Baterias. Não deixe de fazer seu pedido lá. Se você precisar de adquirir uma bateria para o seu veículo, liga lá, fala assim, ó, eu vi lá no On Firecast com o Jefinho que a VIP Baterias ia me dar um bom desconto, ia mandar um brinde para mim. Fala lá que o pessoal vai te atender e vai enviar uma ótima bateria para você com esse serviço de excelência, entrega rápida, instalação gratuita. Cola lá, não deixa de fazer seu pedido lá não. Pastora, mais uma vez quero agradecer, né, a honra da senhora estar aqui conosco. E assim, eu costumo dizer para todos os meus convidados, os nossos ouvintes aqui, o pessoal que nos acompanha aqui no Firecast já está acostumado com isso, que o desejo do meu coração, quando surgiu a ideia de ter esse podcast, quando eu recebi o convite aqui da RVL, não, a gente vai ter um espaço agora para poder gravar o podcast e tudo. E eu já interpretei no espírito, sabe? Que eu precisava trazer pessoas aqui no podcast que eu, as entrevistando, eu iria despertar algo dentro dos meus ouvintes. Porque, principalmente o meu público que é jovem, uma pergunta que muito se é feita é como eu descubro o meu chamado? Sim. Como eu descubro o meu propósito? E às vezes, a pessoa me ouvindo, ela se identifica com algo que eu carrego. E aquilo desperta algo que já existe dentro dela. E eu tenho certeza que ao longo desse podcast aqui, conversar com a senhora não vai ser diferente. Não necessariamente vai despertar algo apenas nas jovens, sim, mas também nos homens. Uhum. Porque eu respeito o que a senhora carrega da parte de Deus e nós já somos muito abençoados por isso. Eu creio que hoje vai ser, não diferente dos outros podcasts, eu impartir de coração aqui uma mesa. E diante disso, eu sempre costumo começar o podcast perguntando quem é a Edna? E por que quem é a Edna? Porque eu não quero saber quem é a pastora Edna. Eu quero saber quem é a mãe Edna, a esposa Edna, a filha Edna, a irmã Edna, a amiga Edna. Se a senhora pudesse se definir, a Edna Nívia, quem é a Edna? A Edna, em primeiro lugar, eu acho que a minha identidade hoje é ser filha de Deus apaixonada por Ele. Sou apaixonada por esse Pai. Hoje, isso me define. É claro que eu amo várias outras coisas, mas tem uma coisa que me define hoje, é ser filha de Deus. E eu sou uma apaixonada pelo Pai. Eu fui muito perdoada, muito alcançada pelo amor dele, então eu sou apaixonada. E sou uma esposa, uma mãe, sou muito brincalhona, amo ler livros.
amo ensinar aquilo que Deus tem me ensinado. Amo compartilhar aquilo que Deus já derramou na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. E assim, pastora, eu creio que a minha geração, nós que somos os jovens de hoje, a gente sempre tem uma dificuldade com... A gente vê as pessoas mais conhecidas agora, por exemplo, a gente entra no Instagram do Mais Com Propósito e tem milhares de seguidores. E a ênfase dos tempos de hoje é seguidores. E as pessoas buscam essa influência e esquecem de uma consistência. Só que a senhora alcançou esse público devido a uma consistência que a senhora foi construindo ao longo dos anos. Eu não digo nem ao longo dos dias, mas ao longo dos anos, porque leva tempo. Uhum. E como que tudo começou? Como que foi a sua conversão? Como que a senhora se encontrou com Cristo? A senhora nasceu num lar cristão? A senhora optou por Cristo? Foi um convite? Como que aconteceu? Sim, amo falar sobre isso, porque eu não nasci em um lar cristão, muito pelo contrário. Eu cresci em um lar muito tóxico. A minha mãe, ela é uma pessoa doente, tem a mente adoecida. Meu pai era viciado em truco, em jogar. Eu cresci vendo meu pai no bar jogando e minha mãe deitada num quarto e às vezes internada. Eu cresci, me casei muito jovem, com 16 anos. Logo em seguida fui mãe e tivemos vários problemas no casamento por alguns anos. E esses problemas levaram eu e meu marido a ficar um período de 9 meses separados. E o nosso retorno, nós tivemos o nosso segundo filho, que é o Mateus, e onde eu comecei a caminhar com o Senhor. E como eu comecei a caminhar com o Senhor? Eu estava levando o Mateus para o médico, sofri um acidente. E eu cheguei no hospital, o médico falou assim comigo: você acredita em milagre? Eu falei assim: olha, eu acredito, eu acho que pode acontecer. Então, seu filho de 3 meses passou por um acidente e não tem nada, não teve nenhuma sequela, só machucou, coisas simples. E ali nós ficamos 4 dias internados no Hospital Belo Horizonte, ficamos ali. Em determinado momento eu olhei para o Mateus, tão pequenininho naquela cama, ele estava com os aparelhos, ele estava com problema de respiração. E eu falei com o Senhor: pai, quando eu sair daqui, eu não falei pai, porque eu ainda não tinha essa revelação, mas eu falei: Deus, quando eu sair daqui, eu vou procurar uma igreja e eu vou dedicar minha vida ao Senhor. Até aquele dia, eu tinha antipatia de cristão. Eu falava que eu nunca ia ser crente, eu nunca ia numa igreja. É sempre assim. E eu fui encontrada pelo amor de Deus dentro de um hospital. Não foi numa igreja, não foi num culto evangelístico, foi num hospital. Que isso, hein? Cada um carrega consigo uma história mesmo. Eu não fazia a mínima ideia disso. E aí, ao longo dos anos, a senhora, então, foi para a igreja, né? Se converteu ao Senhor, a palavra do Senhor. E como que surgiu o chamado pastoral? Como que isso nasceu? Como que isso foi identificado na senhora? Foi alguém que a senhora correu por um tempo? Ou a senhora já sentiu, já almejava isso? Como que ocorreu? Como que veio o chamado pastoral? Realmente o chamado nos encontra. Eu me converti, foi algo assim, um dia eu não servia a Deus e no outro dia eu decidi servir, então eu fui muito intensa. Muito intensa. Então eu fui para a igreja, o Mateus era bebezinho, logo em seguida, mesmo ele amamentando, né, nós estamos aqui falando de mãe, né, estava amamentando, eu fui para um encontro com Deus, deixei com a minha mãe, deixei com a minha irmã, com a minha mãe, fui para o encontro, e assim que eu cheguei do encontro, eu cheguei mais apaixonada ainda com Deus, e eu comecei a ser vice-líder de célula. Depois, logo em seguida, abri célula, eu me converti na Visão Celular, fui para a igreja da Visão Celular. E em pouco espaço de tempo, eu já tinha 3 células,
com o passar do tempo, fui tendo várias células, eu cheguei a ter mais de 300 mulheres em torno das minhas células, fazendo encontro, e quando chegou a esse nível já de caminhar com o Senhor, de ter várias células, cuidando de mulheres, ministrando para mulheres, eu apaixonei por almas, e eu queria que todo mundo experimentasse o que eu experimentei. E a minha consagração pastoral foi algo lindo, eu não sabia. Foi uma confraternização com as minhas discípulas em um restaurante. Meu pastor, na época, foi. E nesse restaurante, ele me consagrou a pastora. E foi muito engraçado, sabe, Jefferson? Porque eu falava, Deus, eu não sou pastora? Como assim? Me consagra? Do nada, assim, pastora. E eu sou muito de... Deus tem que falar comigo também. Ele pode usar todo mundo para falar comigo, mas ele também tem que testificar no meu coração. Sim. E eu falei com o Senhor, o Senhor me chamou realmente para ser pastora, isso não é coisa do meu pastor, não. Aí o Senhor falou comigo, filha, se eu não quisesse que você fosse pastora, você não teria chegado naquele restaurante. Aí eu falei assim, então tá bom, pai. Uau, meu Deus. E pastora, então a senhora já trabalhava com mulheres, já desde o início? Sim. E desde isso já nasceu Mães com Propósito ou foi mais adiante? Como que nasceu o Ministério Mães com Propósito? Tem quanto tempo que a senhora já trabalha com mães, já atende mães, já serve nessa área? Sim, foi em 2015 que Deus me chamou específico para trabalhar com mães. E eu quero até ler uma passagem que fala o que aconteceu comigo. Em João 15 fala que a árvore, que vamos ler lá? Sim. Né? Em João 15 diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E todo ramo que está dando fruto em mim... Não, espera isso. Errei aqui. Todo ramo que... Podcast é isso mesmo, é natural. Natural, né? Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo aquilo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Por que eu escolhi esse texto aqui para ler? Porque foi o que aconteceu comigo. Eu estava num período tão frutífero. E, de repente, o Senhor me tira da igreja que eu estava congregando. E me leva para uma outra igreja, distante da minha casa, distante do meu bairro. E ainda fala comigo assim, eu não quero que você leve nenhuma das suas discípulas com você. Eu disse, uau, Deus, eu vou ter que ficar sozinha. E eu estava acostumada com muita gente, na minha casa com muita gente. E Deus começou um novo processo na minha vida. Começou a lapidar, fazer algo mais profundo dentro de mim. Em um determinado dia eu estava na igreja, que eu estava congregando na época, e depois de uma oração, foi um ex-policial do BOP. Ele falou do quanto a mãe dele orava por ele, quantos livramentos que ele alcançou através da oração da mãe. E naquele dia eu não orei para trabalhar com mãe, mas eu ajoelhei e falei com o Senhor assim, Senhor, eu quero ser a pastora que o Senhor precisa para esses dias. Eu não quero nada que alguém já está fazendo, eu não quero ser cópia de ninguém, eu quero fazer exatamente o que está no teu coração, e eu quero ser aquilo que o Senhor precisa. Aí eu estava ajoelhada, eu ouvi uma voz doce e suave, como se fosse ele estivesse do meu lado. Então, cuide das mães. Na hora eu falei assim, como assim, Deus, cuidar de mães? Eu não entendia muito bem. E aí ele continuou falando, eu te treinei a vida toda para trabalhar com mães, que tem a ver com o meu passado, com o lar que eu cresci, com a mãe que eu tive. Então, eu sofri muito na minha infância. Sofri muito. Eu desejei a morte na minha infância. Mas eu não tive coragem, graças a Deus. Desejei a morte na minha adolescência. Mas eu não tive coragem, graças a Deus. Deus me guardou. Glória a Deus por isso. Então, hoje, o meu alvo é despertar nas mães a maternidade segundo o padrão bíblico, para que os filhos não sofram o que eu sofri na minha infância e na minha juventude. E é sempre assim, né? As áreas que a gente mais sofre são as áreas que a gente é mais utilizado, não, né? Mais usado por Deus, né? A área que você é mais calejado
é a área que você mais vai ter aptidão para servir, né? Porque você já foi humilhado ali. Então você não vai ter problema com a honra quando você já acostumou com a humilhação. Quando vê a honra. Tem uma frase, eu não conheço o autor, mas ela é bem pontual para esse momento. Feridas fechadas, cicatrizes fechadas, ministério aberto. Então, quando você deixa Deus fechar as suas feridas, deixa virar uma cicatriz onde não tem mais dor, apenas lembrança, como estou compartilhando aqui com você, sem dor, ali abriu um ministério. Eu tive um passado também não muito legal, né? Tive problema com drogas, com crime, condenações e prisões e tudo. E quando eu me converti, e no início, assim, tudo comigo foi muito rápido, sabe? Muito rápido eu fui para a célula, muito rápido eu virei líder de célula, muito rápido eu fui para o seminário, tudo foi muito rápido, tudo. Mas assim, hoje eu entendo que não foi prematuro, porque se não fosse assim, não seria. Comigo precisava ser assim. E eu, logo no início, assim, o povo sempre falava comigo assim, não, mas você sempre tem que dar seu testemunho, você sempre tem que testemunhar. Hoje eu entendo que não exatamente, mas quando necessário, sim. E um dia era um encontro com Deus, e eu fui ministrar uma das mensagens do encontro, não vou aqui falar, porque se alguém que estiver nos ouvindo não tiver passado por lá, né, eu não vou desmontar essa expectativa. Mas, e aí em um dado momento, eu com tudo pronto já para poder ministrar aquilo orado, jejuado, como o meu antigo pastor líder de jovens, pastor Fernando, costumava falar que a gente tinha que andar orado, biblado e jejuado. Já estava no ponto já. E aí Deus falou comigo assim, conta seu testemunho. Aí eu, nossa, pra que isso? Não tem nada a ver com o momento e tal. E conta seu testemunho. E aí eu falei, mas por quê? E eu senti no Espírito Deus falando comigo assim, porque cicatrizes são testemunhos para feridas. E eu já te cicatrizei, tem gente ferida aqui na mesma área que você já foi ferido. Exato. E isso aconteceu comigo assim, e talvez esse dia acho que foi o dia mais marcante de eu ter contado um testemunho assim, sabe? Que tomou totalmente o momento da palavra, da mensagem do pregador e tudo, mas foi algo edificante ali, surtiu o efeito, sabe? Ela combateu o que precisava ter sido combatido, e exatamente com uma frase muito parecida com essa que a senhora disse. Exato. De uma forma mais simples, né? Mas exatamente isso. E pastora, diante disso, como já tem tempo que a senhora lida com isso, cuida de mães e tal, qual que, assim, um momento que mais te marcou cuidando de mães, assim, um momento que mais, assim, você jamais esqueceu, ou algo que a senhora nem entendia, você falou, como que eu vou sair dessa agora? Como que vai ser agora? Como um momento, assim, que muito te marcou? Posso falar 2? Pode, fica à vontade. Então, são vários, mas teve 2 momentos muito marcantes para mim no Ministério de Mães. Eu fiz por 2 anos um trabalho na penitenciária, e pela manhã, a cada 15 dias, o sábado, nós levávamos um café da manhã para, a maioria eram as mães que iriam visitar os seus filhos. E eu não entrava, mas a gente levava a palavra e levava um café para essas mães que iriam visitar os seus filhos ou os seus maridos. E teve um determinado dia ali que algo me marcou profundamente. Foi o dia que uma senhora, ela chorou muito, uma senhora mesmo, de quase 70 anos, ela chegou ali chorando, e aí ela debruçou assim no meu... Eu falei, eu posso te dar um abraço? Ela falou, claro, pode, com muito tímida, ela veio me abraçar, sabe aquele abraço receoso? Sim. Né? Então ela tava assim, não, mas você vai me abraçar? E eu apertei, pode me abraçar. Ela deixou aqui todo molhado. E ela falou assim comigo, eu perguntei para ela, é seu filho que está ali? Não. É meu genro, meu ex-genro. Mas por que você tá chorando tanto? Porque a minha filha acabou com a vida dele. A minha filha falou que iria acabar com a vida dele e acabou com a vida dele. Realmente, ela fez uma denúncia mentirosa e ele está preso por causa dessa denúncia mentirosa. E ali, aquele dia foi muito impactante para mim, porque eu vi uma pessoa que ama a outra de verdade. Eu falei assim, Deus, eu quero amar
dessa maneira. Eu vi um amor genuíno. Ela amava o genro dela de uma forma assim que nem muitas mães eu vi ali. Sim. Então foi muito forte para mim aquele dia, essa experiência trabalhando com mães. Deus me fez presenciar isso, o amor de uma senhora pelo genro que estava vivendo uma injustiça por causa da sua filha. Então eu fiquei imaginando a dor dessa mãe, o genro que ela tanto ama preso e a filha ter feito isso. Então a dor dentro dela, onde eu errei como mãe? Por que a minha filha tem esse nível de maldade? Então, eu posso imaginar o mix de emoção que ela estava vivendo. E uma outra situação foi, também fiz um trabalho por 3 anos em uma ONG em Betim. E estava falando um dia em uma ministração e eu falei sobre honra. Que nós, mulheres, precisamos honrar os nossos maridos, independente se a gente trabalha fora, independente se a gente tem o nosso dinheiro, que a gente precisa dar satisfação, que isso é algo bíblico, é um princípio. E uma mulher, ela levantou e ela partiu para cima de mim. Eu não estou criando filha para dar satisfação para homem. Eu estou criando filha para ser independente. Ela partiu para cima de mim mesmo. Eu tive assim que... Meu Deus. Ela não... Então eu fiquei assim, meu Deus, como os fundamentos bíblicos, eles estão deteriorados. Como eu preciso, ali eu falei, meu pai, eu preciso ainda ser mais incisiva, eu preciso ser mais constante mesmo, eu não posso retroceder, eu não posso desistir, eu preciso ensinar, eu preciso fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, porque se essa mãe pensa assim, quantas mais não pensam? Quantas mais estão ensinando as suas filhas a não honrar seu marido, a serem ponderadas, né, como o mundo diz, e não a viver os princípios da palavra de Deus. Nosso Deus, realmente os fundamentos estão muito distantes do que está sendo construído, né, pastor? Muito. Esse tempo agora, principalmente com o feminismo, e agora tem até um feminismo cristão. Não sei nem se deveria existir nem a junção dessas duas palavras, né? Porque é ridículo. Se a gente vê o fundamento do feminismo, é totalmente diferente dos fundamentos bíblicos. Então não tem como misturar cristianismo com isso. É horrível o que está sendo desenhado, o que está sendo projetado, o que está sendo feito nesses dias. E a nossa geração, eu muito me preocupo, sabe? Porque a gente vivendo em nome de uma não religião, a gente aceita muitas coisas. Sim. Não tem nada a ver. Uhum. A doutrina do não tem nada a ver. Só que essa doutrina do não tem nada a ver foi a porta de entrada para o pecado. Exato. Porque eu penso que quando a serpente convenceu Eva, foi com não tem nada a ver. Sabe? Trocando ali por miúdos, foi não tem nada a ver, menina, deixa de ser boba, come disso aqui logo, sabe? E por aí entrou, e aí tá do jeito que tá. E essa doutrina do não tem nada a ver, principalmente pros jovens, e assim, ó, e eu fico num lugar um pouco complicado, porque até antes de eu liderar a juventude, era assim, o Jefinho, que é ali um pouco referência, que está entre nós e o pastor. Então tem muita coisa que eles veem no Jefinho, porque se for no pastor... meio que vai barrar, né? Sim. Então vou no Jefinho ali e tal. Só que aí que vem os embates, porque até antes deles terem uma resposta mais veemente da minha parte, é o pastor Jefinho. Aí todo mundo ama chamar, não, você é pastor, cara. Não, você é nosso pastor. Mas na hora que vem com uma coisa que você fala assim, não é bem assim. Sim. Isso aí e tal. Sim. Cara, você falou tal coisa, você fez tal situação tal dia. Não repete, não faz isso, aí já acabou. Isso acontece comigo em relação a algumas mães que me procuram. Tem muitas mães que têm me procurado, principalmente hoje pelo Instagram, pelo direct, muitas mães. E ela vem contar algumas situações que estão vivendo, alguns problemas, mas quando você começa a conversar, você vê que o que ela está vivendo são quebras de princípio. Ela está vivendo consequências da quebra de princípio. Então, você vai aconselhar o que fazer,
não quer aquele conselho, porque ela quer que apoie a decisão, aquilo que ela está fazendo, e não reconhecer que é uma quebra de princípio, que, na verdade, o lar dela está caminhando para essa destruição. Alguns filhos estão crescendo e se tornando rebeldes, porque ela está deixando de fazer algumas coisas que a palavra de Deus nos instrui a fazer. Sim, como diria Dada Maravilha, né? Para toda problemática existe uma solucionática. Exatamente. Eles só querem a solução, mas não quer sanar o problema, né? Não. Só quer a solução. E diante disso, talvez essa próxima pergunta até entra dentro disso, pastor. Qual que foi o seu maior desafio nessa jornada cuidando de mães? Assim, algo que a senhora viu e que pensou assim, não faz nem sentido isso aqui. Qual que foi, assim, o maior desafio? E pode ser que a gente não vence tudo. Sim. E também não é a gente quem traz solução para tudo, né? A gente apresenta o caminho e as pessoas optam por escolher ele ou não. Essa é a verdade. Mas assim, talvez pode ter algum desafio que a pessoa conseguiu ali ser submisso aos princípios, à palavra e Deus deu vitória naquilo. E talvez um outro desafio também muito grande em que talvez não teve um desfecho muito bom porque a pessoa não quis aceitar um aconselhamento ou algo assim. Se a senhora pudesse ponderar assim, um maior desafio que a senhora teve nesse tempo. Eu vou falar com o maior desafio que eu mesma vivi. Porque às vezes as pessoas falam assim, nos olham como ministro da palavra e acham que a gente não tem problema e tudo é perfeito. Que a nossa vida é perfeita. Né? Exatamente. E eu vivi um grande desafio dentro até mesmo o Ministério de Mães, porque é dentro da minha casa. Eu tenho 2 filhos, um de 27 e outro de 17. Meu filho mais velho, com 19 anos, ele casou. E ficou 5 anos casado e separou. E na época, eu ministrava casados para sempre, cuidava de famílias, aconselhava famílias, e foi um desafio muito grande. Estava iniciando o Ministério de Mães, acho que tinha mais ou menos 1 ano que eu estava trabalhando com mães, e eu fui muito apontada. Como assim, filho de pastora separar? Mas agora você não tem mais autoridade para falar para as mães, você tem um filho separado. Então esse foi o maior desafio da minha vida em relação a mães. Eu tive que lidar com esse conflito, enfrentar os julgamentos, ouvir a voz de Deus, porque entender que o meu chamado não está condicionado ao livre-arbítrio do meu filho. Sim. Entender que meu filho também tem as suas escolhas, as suas decisões. Não que meu filho se desviou, meu filho, né, está conosco lá na igreja, está noivo, vai casar novamente. Mas na época, para mim, foi desafiador. Eu quase entrei em depressão. Foi o meu maior desafio. Então, o que não me fez entrar em depressão? Foi realmente a palavra de Deus, estar firmada na palavra de Deus e conhecer a Deus, de conhecê-lo, não apenas de ouvir quem é Deus. Sim. Então, esse, para mim, eu acho que os outros problemas das pessoas, a gente lidar com problemas todos os dias, né? Todos os dias, às vezes, uma pessoa chega, fala uma situação que você fica assim, meu Deus, dê graça a essa mãe. Mas quando é na sua casa... Aí é diferente. É diferente. E o Senhor permitiu, sabe, enfim, eu passar por isso, porque eu creio que Deus também trabalha a humildade. Porque seria muito bom, né, eu ter um filho casado, bonitinho, o outro tá na igreja, tá caminhando, é tranquilinho. E aí? Seria fácil, né? Talvez eu não teria tanta empatia com os problemas das outras mães. Sim. Então, quando eu me deparei com esse problema, o Senhor trabalhou coisas muito profundas em mim. Ele trabalhou esse lado de realmente sentir a dor de uma mãe. Então, Deus me fez eu sentir dores que uma mãe sente. Sim. E agora, sim, virando o disco totalmente. Como mãe, não como pastora, mas como mãe, e não apenas do Mateus, que é o seu mais novo, mas como mãe, o que a senhora espera dessa geração? Ou o que a senhora acredita que, lidando com mães, o que uma mãe espera dessa geração?
Não apenas dos seus filhos, né? Mas da geração em si. Sim. Olha, se for uma mãe cristã, né? Aqui nós estamos falando para um público cristão, ela espera que seus filhos não se desviem do caminho do Senhor. Que ouça a palavra do Senhor, retenha no seu coração e caminhe de acordo com a instrução dela. Eu acho que é o que nós mães esperamos dos nossos filhos, é o motivo da nossa oração. Hoje mesmo fiz um jejum coletivo com algumas mães da igreja e um dos motivos da nossa oração, do nosso jejum foi esse, orar para que os nossos filhos não se desviem do caminho do Senhor, que eles não se rendam ao modismo do mundo, a que o mundo está tentando, a cultura que o mundo está querendo imprimir hoje. Hoje o mundo quer desconstruir o padrão de família, quer desconstruir o padrão de honra, quer desconstruir tudo aquilo que aponta para a eternidade. Então, o que nós mães esperamos é que os nossos filhos permaneçam no padrão da palavra de Deus. Exatamente. Eu também tenho um filho adolescente, né, eu tenho o Matheus, que vai fazer 14 anos já, apesar que não parece, né? Parece que tem 10. E agora o Matheus já era meu filho, eu não o conhecia, né? Foi até uma coisa assim, muito diferente dos dias de hoje, porque eu não sabia que eu tinha um filho. Eu não sabia. Só que um dia eu vi ele e a mãe dele na rua, e aí eu falei, fulana. E eu não conhecia a Bruna ainda. Aí, como era alguém do meu passado, eu falei, fulana. Aí eu olhei o menino. Falei, mas que menino ali parece mais comigo. Ele é meu xerox. E aí eu tava de moto, eu voltei assim, parei. E aí, tudo bem e tal? Ela, tudo bem. E aí ficou meio sem graça. Aí eu peguei o telefone e depois falei, não, esse menino, não tem nada a ver, não sei o que, com a sua cabeça. Só que eu fiquei com aquilo. E eu fui correndo atrás. Eu fiz o inverso, porque eu não tive pai. O meu pai não me reconheceu. Ele sabia da minha existência, sabia da gravidez da minha mãe, sabe que eu nasci, mas eu nunca o vi. Eu não sei nada sobre ele. A única coisa que eu sei sobre ele é que ele mora em um determinado estado do país. Mas não sei nada sobre. E eu pensei assim, falei, não, isso não vai repetir. Não vai. Isso não vai repetir, não vai passar adiante, não. E eu fiquei de cima, fiquei correndo atrás, falei, eu quero meu filho. E tanto que hoje ele mora comigo. Ele optou por isso, né? Ele escolheu morar comigo. Ele é apaixonado com a Bruna também. Acho que ele até escolheu morar comigo mais por causa da Bruna do que de mim, sabe? Mas, assim, foi uma quebra de algo que já vinha para repetir. Sim. Né? Já estava tudo para repetir. Eu falei, não, isso não vai repetir. Então ele optou por morar ao longo do tempo. A gente foi fazendo uma amizade, construindo um lugar e tal. E ele sempre, quando ele vinha para poder passar os fins de semana comigo, eu e a Bruna ainda namorava, ele optava por dormir na casa da Bruna em vez de dormir na minha casa. Sempre. E entrou no nosso casamento, levou aliança pra gente e tudo. O Matheus é lindo, é um menino muito inteligente. E agora Deus nos abençoou com o Bernard, né, que é o filho do nosso casamento, que tá lá no hospital ainda porque nasceu prematuro, mas essa semana a gente tá muito feliz porque ele saiu da incubadora e foi pro bercinho. E agora ele tá fazendo um tanto de gracinha, tá todo espertinho, tá rindo pra gente, abrindo o olho. E a gente tá como quem sonha, né? E eu, como um pai, eu realmente também espero isso, sabe? Eu tento imprimir pro Matheus. A Bruna conversa até muito mais com ele do que eu. Ele é mais aberto com a Bruna do que comigo, sabe? E um dia ele perguntou pra Bruna assim, se eu ser um adorador de banco, os ouvintes aqui do podcast já ouviram isso aqui já. Se eu ser um adorador de banco, será que já tá bom? E aí a Bruna falou com ele assim, você pode até ser, mas vai ser o suficiente? Porque já tem o nosso exemplo, né? A gente é 200 por hora na igreja, a gente tá no diaconato, a gente tá nos jovens, a gente tá no encontro, e se precisar de qualquer coisa a gente tá, se precisa pregar a gente prega, se precisa ficar na porta a gente fica, se precisar limpar a gente limpa, arrumar cadeira a gente arruma, e a gente é 200 por hora, sabe? Os nossos dias são todos assim, contados praticamente, quase todo dia a gente tá fazendo algo servindo. Segunda ou terça a gente tá gravando podcast, na quarta a gente tá no culto, depois do culto vai pro monte, na quinta às vezes a gente tá tranquilo, tá preparando uma mensagem para pegar na sexta, porque o culto dos jovens é na sexta, no sábado quando tem teens a gente tá tentando ir lá servir no culto dos teens,
ajudar a Sofia lá na portaria, algo assim, a gente sempre tá envolvido, a gente é 200 por hora. Então não é esse o exemplo que ele tá tendo, né? Uhum. E ele tá perguntando, mas se eu ficar só no banco vai ser o suficiente? A Bruna perguntou, será que vai? Será que vai? Porque se a gente ensinar para eles que só frequentar a igreja já é o suficiente, talvez é aí que tudo se perde. Não que a função na igreja vai te segurar na igreja. Sim. Porque também é dois limites, né? Dois extremos. Que talvez a pessoa só vai por causa da função. E aí já tá errado. Exato. Se for por obrigação, Deus não tá recebendo, né? Tem que ser de todo coração. Mas se ela não tem nada com que ela tem que arcar com uma responsabilidade também, então ela fala assim, hoje eu não vou. Sabe? Então são dois extremos, mas principalmente para um jovem, eu como pai, eu espero que essa geração não se perca. Sim. O que eu digo é, cara, arruma alguma coisa para você fazer. Vai para hoje a igreja tem mídia. Vocês amam ficar com o telefone na mão. A igreja tem canal no YouTube, tem Instagram, tem stories, tem reels, tem tudo que vocês gostam de fazer tem na igreja. Não tem problema. Exato. Sabe? Tem espaço para todo mundo. Quiser ficar na portaria, fica na portaria. Agora pode ficar com o termômetro. Agora tá acabando com isso, né? Mas pode ficar lá com o termômetro, medindo temperatura, pode ficar jogando álcool na mão. Arruma alguma coisa para você fazer. E é até aí que você responde a pergunta mais feita, né? Que é: como eu descubro o meu chamado? Como eu descubro o meu propósito? Eu posso dizer que eu me descobri servindo. Uhum. Sabe, eu falo para os meus jovens o seguinte, que quando eu converti, a igreja em que nós congregávamos, o nosso antigo pastor, ele é muito ativo, sabe? Já de uma idade avançada, mas muito ativo, muito intenso, muito envolvido com tudo. Ele não te pede para pintar uma parede que ele não tenha lixado ela antes. Uhum. Só que ele pede para pintar exatamente com perfeição. Ele é um pouco mais difícil, sabe? Só que assim, a gente aprendeu com ele isso. Quando eu converti, precisava de alguém na mesa de som. Eu sabia mexer no som? Não. E não sei até hoje, mas eu fui pro som. Uhum. Aí depois precisaram de alguém no teatro. Eu sou horrível, mas eu tava lá no teatro, sabe? E aí eu fui ocupando os lugares vagos. Sabe, descobrir chamado, se manter na igreja, se manter. Eu penso que é assim, sabe, pastor? É ocupando os lugares. Talvez a senhora alcançou esse lugar porque a senhora entendeu que precisava de alguém cuidando de uma célula e através de uma célula veio 30. Né? A gente, quando precisava de um líder de célula, não dá para ir lá. Aí a gente ia lá e ministrava. Aí a gente tinha um trabalho também que chamava Casa de Paz. Uhum. E o trabalho Casa de Paz era tipo uma célula, sim, mas num lar não cristão. Eu também já fiz esse trabalho. E é um desafio muito grande, né? Muito grande, porque as pessoas têm suas crenças, seus sim, ensinamentos, e você tem que saber como confrontar, né? Você tá dentro da casa da pessoa, pode abrir a porta e pedir pra sair. Exato. Né? Você não pode chegar falando que tá tudo errado. E nem sempre tá tudo errado também. E a gente fazia isso, então assim, aonde precisou da gente, a gente sempre esteve. Sim. Sabe, a gente chegou a liderar os jovens agora, não caiu de paraquedas. A gente chegou porque a gente já estava ali servindo de alguma forma e por isso o nosso nome foi ventilado nessa área. Então, assim, algo que eu penso, que eu espero dessa geração, acredito que a senhora também, se envolva com alguma coisa. Exato. Os jovens, eles têm esse anseio, né? Não só os jovens, mas até alguns adultos, sobre o chamado, o propósito. Qual é o meu propósito? Para que eu nasci? Primeiro, a gente tem que respeitar as nossas habilidades naturais. Sim. Né? Eu acho que é o primeiro ponto, porque também não adianta você colocar uma pessoa que não sabe cantar no louvor, por exemplo, vão ao extremo, né? Respeitar nossas habilidades naturais. Outra coisa é entender que às vezes propósito tem período, tem tempo, tem ciclos. Eu fui líder de Ministério de Mulheres, eu fui líder de teatro, líder de célula. Então eu fiquei por um período, fui líder de criança. Meu primeiro ministério foi infantil. O Mateus foi para a igreja, ele tinha meses, né? Ele tinha 4 para 5 meses, ele começou aquela fase do engatinhar na igreja, não tinha ministério infantil, eu comecei a chamar algumas crianças e iam com o Mateus e com algumas crianças para uma salinha na igreja, e ali foi crescendo, fiquei por 3 anos líder. Na verdade, eu fui consagrada pastora e ainda era líder do ministério infantil, mesmo com todas as células. Então, eu fui entendendo que as estações iriam mudar,
mudando, de acordo com a necessidade, de acordo com o propósito de Deus. E a gente precisa estar aberto para isso. Porque às vezes a pessoa pensa, não, mas o meu chamado é esse, e acha que Deus vai deixá-la ali a vida toda. E não. Deus, ele vai suprindo a necessidade de um povo. Moisés foi levantado por um período, para suprir a necessidade de um povo por um período, tirar aquele povo. Mas quem deu continuidade? Josué. Isso. Então, às vezes, Deus vai nos levantar em determinado lugar, vai nos levantar, vai nos usar em determinado... Pode ser que hoje eu estou como líder do Mães com Propósito, mas daqui a uns anos Deus pode levantar uma outra mulher. E eu tenho que entender que o bastão vai passar e que o ciclo está fechando. Sim. Que não é porque está fechando algo que Deus não tem algo novo. Que entra até dentro da poda, né? Exatamente. Então, a poda, ela... Acabou que eu li, eu não falei muita coisa, né? Aqui do versículo. Mas, às vezes, o Senhor, se nós estamos frutificando, estamos sempre trabalhando no reino, servindo no reino, então a gente é uma árvore frutífera, um ramo frutífero. Então, pode vir a poda, e a poda vai, às vezes, acontecer com uma mudança de ministério, vai acontecer Deus te colocando num outro lugar, num outro ambiente. No meu caso, Deus me tirou de ambientes e me levou para outro. E foi tão interessante a minha vinda para Amigos de Deus. Eu falei assim, Deus começou a sinalizar de tal maneira, e até um dia Deus falou assim comigo, eu não te quero mais nesse lugar. Era a igreja que eu estava, onde Deus falou do ministério. Eu falei, meu Deus, mas trocar de igreja, Senhor, tem misericórdia. Esse negócio é difícil, né? Não sei se você... Eu tenho uma dificuldade com isso. Então, fazendo visita, cheguei um dia, um culto de domingo, na Amigos de Deus, meu marido gostou, vamos voltar, e teve o dia, vem, quem quer membrar com a igreja, vem, meu marido, nós vamos. Falei, como assim? Tinha 3 domingos que a gente tinha ido, como assim? Não, Deus falou comigo, mas Deus falou não é comigo. Não, mas nós vamos, tudo bem, né? Obedece quem tem juízo. E ali a gente foi, e eu comecei a não entender muito bem o que eu estava fazendo naquela igreja. Falei, meu Deus, né, amigos de Deus, o que eu vou fazer aqui? Se eu tinha falado comigo. Eu achei que aqui o Senhor iria me usar até em outra área. Eu pensei que era isso, Deus estava mudando, mas não. Deus queria ainda dar continuidade ao Ministério de Mães aqui. Mas eu tenho que estar aberta. Se Ele quiser passar, me transferir para um outro, eu sou servo. A partir do momento que a gente fala, eu sou servo de Deus, e isso está linkado com o nosso chamado, Deus vai nos usar de acordo com as nossas habilidades, onde Ele vê que a gente vai ser necessário. Então, um jovem que está aí, qual é o meu chamado? Qual é a necessidade do momento? Qual é a sua habilidade? Deus vai te usar de acordo com a sua habilidade. Sua habilidade é tocar? Então, Deus vai te usar lá na Rede Jovem para tocar. Sua habilidade é cuidar? De repente, ele gosta de fazer reunião com o jovem. Então, ele vai ser um auxiliar seu, ele vai cuidar dos jovens. Então, Deus vai respeitar as habilidades. Exatamente, eu também penso dessa forma, sabe? Porque não adianta a gente também querer fazer algo que a gente não sabe. Não sabe. Exatamente, ministério já é algo que a gente não sabe, né? Dependência de Deus. Mas tem coisa que a gente não tem aptidão nenhuma. Então não faz sentido nenhum você estar ali. Não faz. E a gente precisa aprender a respeitar isso também. Porque às vezes eu sonho em ser um pregador, mas eu não tenho nenhuma habilidade para isso. Apesar que pregação não requer apenas habilidade, mas também. Sim. Né? E tem muitos outros locais que eu posso servir que são tão eficazes quanto o ministério da palavra, quanto o ministério da pregação. E pastora, voltando para o ritmo de perguntas. Sim. Aí agora eu vou até mudar aqui, essa é nova aqui, surgiu aqui agora. Véi. Falando para as meninas, para as moças, como mulher, como mãe, um conselho que a senhora deixa, porque talvez hoje muitas meninas têm o sonho de casar. Muitas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, né? Pai. Mas talvez também no nosso meio cristão tem meninas que já se desencantou. Sim. Com isso, tem meninas que assim, talvez ela tá achando que a idade dela já tá passando. Ou algumas meninas, e aí a senhora já pode linkar também o assunto. Eu ouvi de uma menina cristã, não da nossa casa, de fora, mas eu repreendi, conversei mais veemente. Ela falou assim, não, eu não quero ter filho, não.
Sim. Eu falei, que é isso? Mas ele tá falando, mas aí eu dou meu jeito. Eu falei, não, você tá toda errada. Não, de jeito nenhum. E assim, sobre esse... Porque, por exemplo, minha Bruna sonhava em ser mãe. Sim. Sonhava. Por isso que eu falo que nós estamos como os que sonham, porque eu me sinto muito feliz por eu fazer parte de realizar o maior sonho da vida dela, que era ser mãe. Sabe? E a gente passou por uma dificuldade, porque a gente estava numa viagem linda, 1 ano de casado, lá em Gramado, num restaurante maravilhoso, e ela fez uma surpresa para mim com teste de gravidez. Então, sim, foi um momento top. Só que essa gravidez, ela não foi para frente. Sim. E aí, pensa assim, aquele lugar lindo, que tudo foi desconstruído. Sim. E tal. Só que aí, Deus é tão maravilhoso que no dia que a gente foi no médico e teve certeza que perdeu, a médica falou assim, fica tranquila, vocês são jovens, vocês estão férteis e tal, e pode voltar a tentar tranquilo. E aí, assim, com menos de 2 meses, já veio o Bernard, e aí já nasce prematuro ainda, outro susto, e todo assim, um susto atrás do outro, mas tá aí, graças a Deus, assim, e não tem coisa melhor do que igual hoje eu tava lá com ela, e ela com ele no colo, e assim, é a coisa mais linda do mundo de ver, porque ela realizou o sonho dela. E talvez tem meninas que já não sonham mais com isso. Sim. Já não pensam mais em ter esse momento e tal. Assim, qual o conselho que a senhora daria como pastora, como mãe, como mulher, sobre casamento, sobre ser mãe? E pode gastar tempo, pode ficar à vontade. Então, eu já tive algumas experiências também de ouvir meninas, adolescentes, jovens falando que não querem casar, porque não querem ter o casamento igual da sua mãe, não querem terem filhos para não estragar o corpo. O porquê que essas jovens têm falado isso? Porque elas estão aumentando demais o volume das vozes do mundo e silenciando a voz de Deus. Elas estão silenciando para que Deus nos criou. Deus nos criou com um objetivo muito específico. Nós somos auxiliadoras, nós viemos para multiplicar, nós viemos para gerar, nós temos útero para gerar. Então, ouvir muito conselhos de pessoas que estão totalmente afastadas do evangelho não é algo bom. Então, se tem um conselho que eu posso dar hoje para jovens, silencie a voz do mundo e aumente a voz do céu. Passe a ler mais a palavra, conviva mais com mulheres cheias do Espírito Santo. Pare de seguir apenas blogueiras famosas que não tem conteúdo nenhum que agrega. E é só um minutinho, e isso é a galera de hoje que tem influência e não tem consistência. Exato. Exatamente. Então hoje a gente vê, tem hora que eu entro no Instagram e eu vejo meninas, jovens, influenciadoras, que, meu Deus, falando tanta besteira, e tem milhares de meninas ali aplaudindo. E às vezes nós estamos ali falando uma palavra de Deus, dando uma instrução e não dão tanta atenção. Então é por isso, há uma desconstrução dos valores que apontam para a eternidade. Isso é um valor que aponta para a eternidade. A mulher, ela foi feita para casar, para ter filhos. É lindo. Deus tem feito isso em mim, sabe? Eu estou numa fase, desde os 17 anos eu trabalhei. Sempre tive o meu dinheiro, sempre fui uma mulher independente. Sempre fui uma loja, comprei a roupa que eu queria, a bolsa que eu queria, o sapato que eu queria. De repente, Deus me leva para o lar. Agosto do ano passado, eu não aguentava mais a pressão dentro de mim, carne contra o espírito. E o Senhor me faz hoje uma do lar, uma dona de casa. Eu falo, como eu sou gestora, eu sou gestora hoje do lar. Então Deus me levou para dentro do lar. Eu falei, Deus, por que você está fazendo isso comigo? Me tirando até do meu trabalho, já não basta tantas renúncias que o Senhor me pede, agora eu tenho o meu trabalho. Eu não quero que você pregue nada que não seja verdade. Então Deus tem me desconstruído algumas coisas humanistas. A gente precisa tomar cuidado com o humanismo, com essa cultura humanista, essa cultura consumista, com o feminino. Não existe feminino cristão. A base do feminino é o oposto do cristianismo, vai contra o que a palavra de Deus ensina, o que uma mulher casada tem que fazer. Sim, o feminismo, né? Exatamente. Então não existe isso. Mas hoje existem várias
pessoas que levantam essa bandeira, que tem sim, que mulher pode ser feminista e ser cristã. Eu discordo, estou falando como pastora, eu discordo, não tem como. Luz e treva não caminham junto, é sim, sim, não, não, o que passa disso é do maligno. Exatamente. Não tem como a gente dar um jeitinho. E eu quero falar aqui de uma mulher que o nome dela não foi nem mencionado na Bíblia. A Bíblia tem algumas mulheres que o nome não foi nem mencionado, mas o seu feito foi registrado. E a gente precisa, Deus tem falado muito isso comigo nesses dias, não queira aparecer, mas que os seus feitos, o que é os nossos feitos? Legado. Sim, os frutos. Os frutos. Então hoje a gente está dando muita importância para nomes. A gente dá ouvido só para quem tem nomes, mas existiram mulheres na Bíblia que os seus feitos ficaram, mas o seu nome não é nem mencionado. E tem uma mulher que é mãe, que está lá em Provérbios, no livro da sabedoria, Provérbios 31, capítulo 1 já começa falando, ditados do rei Lemuel, uma exortação que a sua mãe lhe fez. Ó meu filho, do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste suas forças com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, a Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que beba e se esqueça do que a lei determina e deixe de fazer justiça aos oprimidos. Aqui nós estamos vendo uma mulher, uma mãe, conselhando seu filho. Mas me chama muita atenção nesse texto. Rei. É isso, rei. Numa época que mulher não tinha voz. Numa época que reis tinham conselheiros. Eles tinham a sua bancada de conselheiros. Ele parou para ouvir a sua mãe. E o seu feito foi tão importante que apareceu no livro de Provérbios, no livro de sabedoria. Mas o nome dela não. Então, talvez o que está faltando às meninas de hoje em dia, ouvir a sua avó, ouvir aquela senhora da igreja, cheia do Espírito Santo, Sim. Mas ela não conhece muito de marca, ela não conhece muito de network, ela não conhece muito de falar palavras sofisticadas, ela fala até errado, mas ela tem algo para passar. Ela tem algo para derramar sobre a vida das jovens. Então, as jovens que estão nos ouvindo, passe a dar ouvido mais às mulheres cheias do Espírito Santo. Procure as mulheres cheias do Espírito Santo para você conviver, para você conversar. Convide-a para tomar um café, a dar uma volta, fazer um passeio, por que não? Você vai ficar encantado. Eu amo ouvir a minha avó. A minha avó tem 103 anos. A minha avó ainda é viva. Uau! E esse ano eu fui visitá-la. Tem mais ou menos 1 mês e meio que eu fui visitá-la. E ela ainda me fez algumas perguntas. Porque a minha avó era cristã. Eu era criança quando ela se converteu. Ela foi a primeira pessoa a plantar a semente do evangelho no meu coração. Ela foi a primeira pessoa a falar comigo assim: filha, para que você está com as suas pernas de fora? Guarde as suas pernas para o seu marido. Filha, para que esse decote? Guarde o seu corpo para o seu marido. Então, as mulheres mais novas precisam voltar a ouvir as mulheres mais velhas, principalmente aquelas que caminham com Deus. Exatamente. É o que a senhora disse, né? A nossa geração busca muito ouvir quem tem influência, e não busca ouvir quem tem consistência. Exato. Sabe, eu penso também, eu concordo com isso, que falta muito a honra e o respeito aos cabelos brancos. Sabe, eu converso com muita gente, e eu e a minha esposa, nós temos algo em comum. As nossas maiores amizades são com pessoas mais velhas do que nós. São com pessoas que já estão caminhando há mais tempo do que nós, que já passaram por mais lugares do que nós. Sabe? Porque a sabedoria está nos cabelos brancos. Está nos cabelos brancos. E melhor ainda é quando a força do jovem se encontra com a sabedoria do velho. Exato. Aí, cara, eu penso que o reino de Deus se constitui assim, sabe, pastor? Eu penso que tem algo que fala muito forte comigo, que é sobre Josué.
há muito e muito tempo eu descobri um tio meu pastor, um tio avô pastor. Eu não sabia nem que tinha um pastor na família. O meu avô já é cristão há muitos anos, e eu me lembro que alguns anos atrás, há bem anos atrás, quando no dia que eu saí da cadeia, depois de longos anos preso, o meu avô foi me buscar. Eu liguei para minha tia, que hoje já está com o Senhor, e falei com ela assim, eu saí. Ela, como assim você fugiu? Porque tinha tantos anos que eu tava preso que o povo já nem acreditava mais que um dia eu ia sair, né? Eu falei, não, saí, me soltaram, eu já cumpri tudo. E aí eu falei assim, pede. Ela falou, então tá, vou ligar pro seu avô ir te buscar. E meu avô foi me buscar lá em Ribeirão das Neves. E aí no caminho ele veio conversando comigo, veio pregando comigo, pra mim e tal. E ele queria que eu fosse pra igreja dele, só que não batia muito, sabe? E acabou que o Senhor me encontrou de outra forma e eu, graças a Deus, tô aqui até hoje. E assim, eu via conversando muito com meu avô e respeitando ele, honrando muito ele, sabe? Eu vejo que falta isso nessa geração. E desde então, algo sobre Josué já sempre borbulhava no meu espírito, assim, desde quando eu me entreguei para o Senhor, sempre me chamou muita atenção a história de Josué. E o dia que eu conheci esse meu tio-avô pastor, tio Odilon, ele é pastor, eu esqueci a cidade que ele é pastor, sei que ele saiu daqui e foi, assim, por um chamado de Deus, com nada, com a roupa do corpo, assim, ele e minha tia, foi morar nessa cidade, e Deus estabeleceu uma igreja para ele. Já tem muitos anos que ele é pastor da mesma igreja e tudo. A congregação construiu a casa dele, onde eles moram e tudo, criou os filhos dele lá, a família dele é uma bênção, ele é uma bênção. E ele, assim, do nada, eu já era um seminarista quando eu o conheci e tudo, e ele colocou a mão no meu coração, sim, e falou comigo assim, agora talvez você não vai entender, mas um dia isso vai te fazer sentido. Josué, Moisés, meu servo, é morto. Eu, ele num dia vai fazer sentido. Josué, Moisés, meu servo, é morto. Eu fiquei com mais ainda aquilo. E quando veio essa transição do pastor Júlio para mim, há um tempo antes, talvez o pastor Ricardo nem se lembre disso, o pastor Ricardo estava lá no Mevan, lá em Itajaí, e ele postou um stories, e ele colocou assim, pode me chamar de Abraão. E eu brinquei assim com ele, assim, o amigo de Deus, ele falou assim, também, mas o pai de multidões. Aí eu brinquei um pouco com ele lá no direct e falei assim, não, amém, meu pastor, fica aí à vontade, não vou tirar seu tempo não, se eu tá aí curtindo em um momento aí, depois a gente conversa. Ele pegou e falou assim, fica com Deus, Josué. Eu não sei em que ambiente que ele liberou aquele Josué lá, eu sei que aqui, o ambiente que chegou, me pegou. Amém. Sabe, eu me peguei a chorar e eu tava no quarto de oração, que é lá no meu apartamento, são só 2 quartos. Às vezes eu vou preparar uma mensagem, aí eu peço pro Matheus ir passar lá jogar videogame e tomo o quarto dele um pouco, né? E aí eu me peguei a chorar, eu tava preparando um texto, e mais uma vez eu voltei a estudar sobre Josué. Assim, de tempos em tempos eu volto em Josué e vou estudando Josué. E quando veio essa transição, um dia antes, assim, a gente já tava já ordenado e tudo, um dia antes do meu filho nascer e do pastor Júlio perder o seu pai, assim, a gente é tão linkado e a gente é tão unido no espírito que as coisas se movem com a gente de uma forma muito sobrenatural, sabe? Assim, o meu filho nasce e o pai dele vai estar com o seu no mesmo dia, em diferença de horas, sabe? Enquanto o pai dele estava perdendo as forças vitais, o meu filho estava entrando em trabalho de parto, a minha esposa. E depois a gente entendeu isso no espírito, sobre uma transição e tudo. E voltou essa mensagem novamente, que na madrugada anterior a gente estava no monte, eu e ele orando por mim, para mim, me encorajando sobre o ministério com os jovens e tudo, ele orando por mim, ele novamente citou sobre Moisés e sobre Josué. Sempre me vem isso. E uma das coisas que mais me chama a atenção em Josué é que quando eles vão para entrar na primeira cidade e derrubar as muralhas ali de Jericó, Deus manda dar a volta. Sim. Todo o povo dá as voltas nas muralhas. Todo o povo. Então eu penso que ali tinha ancião. Sim. Ali tinha gente com 120 anos. Sim. Ali tinha gente com 70 anos. Tinha gente com 50. Tinha gente com 30. Tinha com 20, com 15, com 10, com 5. Tinha recém-nascido. Tinha gente de colo. Só que todo mundo tinha que andar só junto.
Então, assim, ó, do primeiro ao último, enquanto não desse uma volta completa, não contava como uma volta. Não era sobre os jovens ter vigor para correr as muralhas. Era os jovens ter vigor para correr as muralhas, mas esperar os anciãos que não tinham tanto vigor assim, mas que sabiam o caminho. Exatamente. Isso fala da ansiedade de hoje, né? Exatamente. Os jovens precisam aprender sobre isso, esperar, aprender com eles, saber que Deus chamou os jovens, também chamou os anciões. Tem propósito para os jovens, tem também propósito para os anciões. E hoje nós estamos numa sociedade mediatista, né? É tudo muito ontem. rápido, né? E eu creio que uma das coisas que as jovens, dentro da pergunta que você fez das jovens não quererem casar, não quererem ter filhos, está dentro desse contexto. Eu não quero perder meu tempo. Se eu parar para casar, se eu parar para ter filho, eu vou... Perdão, eu vou parar a minha vida. Eu já ouvi isso. Eu vou parar a minha vida. Eu quero estudar, eu quero me especializar, eu quero conquistar, eu quero alcançar, mas constituir aquilo que apronta para a eternidade é parar a vida. Exatamente. Né? Se aqueles jovens pensassem dessa maneira, aquelas muralhas não teriam sido derrubadas. Exatamente. Se eu vou esperar os anciões, vai levar tempo demais. Nós vamos ficar aqui debaixo desse sol quente. Então a gente precisa aprender que Deus trabalha no tempo. Deus tem o tempo, né? E os jovens precisam desacelerar um pouco. E uma das formas também de desacelerar é abaixar o volume do mundo e aumentar o volume da voz de Deus. E Deus é um Deus de gerações. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Exatamente. Se Deus é um Deus de gerações, como que eu vou deixar? Como que se eu não tiver filho e não casar, eu não estou sendo bíblica? Aí já pronto. Já cai por terra o argumento. Né? Deus é um Deus de geração, eu não vou deixar a próxima geração. É porque se a gente for viver da forma que o mundo está pregando hoje, daqui a pouco não tem mais ser humano, não. Não tem, não. Acabou tudo aí. Como que vai ser? Vai ser tudo de laboratório? Robô? Como é que vai ser isso? Porque não faz sentido nenhum. Eu penso assim, ó. Por exemplo, eu até abri aqui em Efésios capítulo 5, quando fala dos deveres domésticos. Amo essa passagem. Eu amo também, porque fala: as mulheres sejam cada uma submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Talvez um entendimento de submissão, um pouco, porque o que acontece? Quando eu deixo de ouvir a voz de Deus, ou os homens e as mulheres de Deus, para ouvir o mundo, ou ouvir quem tem mais voz no mundo, eu entendo que submissão é totalmente diferente da submissão bíblica. Exato. Porque a submissão é se submeter a uma missão. Exatamente. A missão do homem é conduzir a mulher ao Senhor. Sim. É conduzir, como a missão do Espírito Santo, é conduzir a igreja a casar com seu noivo Jesus. Exato. A mulher se submete à missão dela se encontrar com Deus. É isso, cara. Não é ser uma escrava do homem, não é ser cega. Até que porque a mulher pensa assim, então tudo que ele quiser fazer eu tenho que baixar a cabeça. Não, porque eu penso assim, ó, a minha esposa, se eu estou errado, se eu estou agindo em inconformidade com a palavra, principalmente eu, como ministro do evangelho, ela é a pessoa que está mais próxima de mim e ela deve me confrontar. Da mesma forma que eu ver se ela tem algum caminho mal, eu preciso confrontá-la. Sim. Sabe? E talvez a falta de saúde nos relacionamentos está assim. Porque isso não é submissão, isso é omissão. É diferente. É diferente. Omitir é diferente de se submeter. Se submeter não é aceitar os erros. Não é aceitar os erros. E é isso que o mundo prega. Eles entendem que se submeter é aceitar os erros de quem está por cima. Só que não é por cima. Pensa que aquele centurião, quando encontrou com Jesus, ele disse assim, ó, meu servo e tal. Ele falou assim, então beleza, vamos lá na sua casa. Eu falei assim, não preciso do senhor ir na minha casa, porque eu também estou sujeito a uma autoridade. E se eu digo ao meu servo vai, ele vai. E se eu digo ao outro vem, ele vem. Portanto, basta que o senhor libere uma palavra e meu servo será curado. Cara, o entendimento daquele centurião, o próprio Jesus se maravilhou, porque ele entendeu o que era autoridade,
o que era submissão. E o que é autoridade e submissão? É um fluxo de continuidade. O que ele diz? Eu também estou debaixo de uma autoridade, então tem alguém sobre mim. E se eu digo ao meu servo vai, ele vai. Por quê? Porque eu já entendi que tem alguém sobre mim. Então eu tenho autoridade também. Só que a minha autoridade ela não é um fim em si mesmo, ela é um fluxo. Porque aquele servo que está submisso a mim, ele também vai ter autoridade sobre determinada área. E a submissão na vida da mulher ela é uma proteção. Exatamente. Quando a mulher entende a submissão como uma proteção, ela caminha de uma forma... Para mim, é como se tirasse um fardo de responsabilidade de tomar decisões sozinha. Pensa numa criação de filhos, eu ter que tomar decisão sem consultar ou perguntar ao meu marido o que ele pensa. E muitas mulheres estão caminhando esse caminho, muitas mulheres estão vivendo consequências, estão vivendo talvez filhos rebeldes dentro de casa, situações difíceis, conflitantes com seus filhos, porque elas estão sendo omissas nesse simples versículo de ser submissa, de estar caminhando junto com o marido em relação a criar os filhos. Então a submissão, ela é proteção, a submissão, quando ela tem um entendimento, ela é libertadora. Esse foi o primeiro versículo que começou o processo de transformação na minha vida. Porque, como eu disse no início, eu tive um problema no casamento, fiquei alguns anos separados, uns meses, fiquei 9 meses separado. Nós retornamos, o Mateus é fruto do retorno, mas ainda tinha muitos problemas. Sim. E eu me converti. Qual foi a primeira passagem? Eu brigava com a Bíblia. Eu falava assim, eu não estou lendo isso, Deus. É demais para mim, não é possível, eu não consigo me submeter a ele. Não é isso que a Bíblia está falando, não. Sério, Deus, que eu tenho que honrar ele como ao Senhor. E entender isso, Deus começou a revelar no meu espírito o que era honrar ele como a Cristo. E eu comecei a tratar diferente, meu marido não acreditava na Bíblia. Meu marido falava assim, a Bíblia é um livro escrito por um homem como eu. Quem disse que é inspirado por Deus? Então ele não acreditava na Bíblia. Então, a submissão, ela foi uma chave que trouxe a restauração da minha casa, da minha família. Sim, e assim, eu entendo que aquele centurião, ele deu um testemunho muito forte sobre o que é submissão. Sim. Sobre esse fluxo de autoridade, porque por que a terra se submetia a Adão? Porque a terra não via Adão. A terra via a quem Adão era submisso. Exatamente. Era a Deus. É tanto que o dia em que Adão cai, e Adão perde ali o lugar que ele tinha em Deus, a terra produz espinhos e abrolhos. Eu penso que Adão tocava a terra como queria, do jeito que queria, na hora que queria e fazia o que queria. Enquanto a terra não via Adão, a terra via aquele a quem Adão era submisso. Mas a partir do momento em que Adão perde o lugar que ele tinha em Deus, quando ele vai tocar na terra, ela produz espinhos e abrolhos, como ela estivesse dizendo assim, não toque em mim, eu não te conheço. Exato. E a submissão, ela produz isso. É como se a mulher ela estivesse respaldada pela autoridade do seu marido. Sabe? Então, assim, tanto anjos quanto demônios, vamos colocar assim, não vão tentar agredir ela por ela, mas vai ver a quem ela se submete. Exato. A quem ela se submete. E principalmente a mulher, né? A mulher que ela é líder, ela precisa entender que ela é líder dentro da igreja, ela é líder dentro de uma célula, num ambiente talvez eclesiástico, mas dentro de casa, o marido é o líder. Sim. Ela tem que entender isso. E isso é fundamental para uma mãe. Eu falo que ser uma mãe com propósito é entender fundamentos da palavra de Deus. E não tem como criar filhos com propósito sem entender a submissão à palavra de Deus e, se somos casadas, submeter ao marido. Até que porque quando cada um ocupa o seu espaço, tudo flui naturalmente. Tudo flui naturalmente. Se enquanto a mulher quiser ser o homem, não vai dar certo. Não. E enquanto o homem se omitir também do seu papel, também nada vai dar certo. Exato. Sabe? Porque a gente fala talvez a briga delas é, mas submissa e tal. Só que no verso 23 de Efésios 5,
E aí eu falo pros homens, aí eu falo pros rapazes. Os meninos que chegam até mim, pastora, falam assim, tô orando com a menina. E tal, vai tal, e não sei o que. Aí eu já falo assim, você tá disposto a morrer por ela? Você tá disposto a morrer por ela? E eu não tô falando de entrar na frente de uma bala, de uma faca ou de um carro, não. Porque nem todo dia vai ter alguém querendo dar um tiro nela, não. Eu tô falando de morrer por ela para suas vontades. Eu tô falando de morrer por ela pelas suas razões. Eu tô falando de morrer por ela quando você achar que você tá o certão, mas ela tá te provando que você tá errado. É nesse sentido que eu tô te falando, se você tá disposto a morrer por ela. Se você não tá, nem tenta nada, não. Nem tenta. É melhor você nem tentar. Comece a trabalhar em si primeiro. E tem uma preocupação da minha parte também, pastora. Eu não sei se a senhora faz essa leitura, mas eu vejo as moças, muitas delas, mais preparadas do que os homens. Sim. Isso tem me preocupado. Sim, e vou falar uma coisa que as mães não vão concordar, porque elas não concordam quando eu falo isso, e muita culpa disso é das próprias mães. Porque não criou o filho para ser homem. Exatamente, criou o filho para ser o nenenzinho da mamãe. Para ser paparicado e não para ser o provedor. Exatamente. A mulher, principalmente a mãe que tem filho homem, ela precisa deixar o pai ser pai. Ela precisa deixar o pai chamar a atenção, ela precisa deixar o pai colocar para frente e ela também, ela precisa dar algumas instruções para o filho. Vai chegando uma certa idade, igual o meu filho, por exemplo, tem 17 anos, eu falo com ele, você tem que estudar, você tem que trabalhar, é você que vai ser o provedor do seu lar. Se sua esposa quiser trabalhar fora, é um bônus. É um bônus que você está levando no casamento. Né? Hoje a maioria, né, quer trabalhar, quer ter sua independência, não tem problema isso, desde quando o coração dela não esteja nisso. Mas e se ela decidir não trabalhar? E se ela decidir dedicar ao lar e ser mãe? Sim. Você tem que ser homem para sustentar, porque você está tirando ela de dentro de casa. Exatamente. Só que as mães não falam isso. As mães tratam os filhos como neném da mamãe. Então a gente precisa mudar. Por isso, esse também é um dos meus objetivos no Ministério de Mães. É alertar as mães, ensinar as mães que elas precisam ensinar os seus filhos a serem homens, futuros maridos, que eles não vão ficar dentro de casa, que eles vão ter responsabilidade, eles vão ser o futuro pai. E as meninas, esposas. Hoje as meninas não sabem sequer, se tiver uma urgência de pregar um botão, de repente a única camisa que o marido tem para ir para a igreja, ele precisa de social. Tem que pregar um botão. Elas não sabem nem como pegar Sim. na agulha. Agora, isso é culpa dessa juventude, Jefferson? Não. É culpa dos mais velhos. Sabe uma coisa que me irrita muito? É ouvir uma mulher mais velha, e eu não sou jovem, gente, eu sou da meia idade. É uma mulher mais velha e um homem mais velho falando, essa geração está perdida. Quem deixou perder? Exatamente. É aquilo que o apóstolo Juscelio costuma dizer, né? Que até o nosso pastor Ricardo também muito diz, que basta que um vagão se desloque dos outros, que todos os outros vagões estarão deslocados também, né? Ensine o meu filho o caminho, ensine o filho, ensine a criança, ensine o caminho que se deve andar para quando mais velho não se desvie dele. Se ele está desviando do caminho é porque parou de ensinar ou não ensinou. Em algum momento faltou. Agora ensina o trabalho. Requer tempo e dedicação. E também, até isso entra também por uma questão de uma carência de uma paternidade. Sim. Porque hoje o Brasil é o país dos órfãos, né? E assim, eu mesmo sou um desse. Eu não tive pai. Eu cresci vendo os pais dos meus amigos, das formas como eles tratavam as suas esposas, ou como eles olhavam as mulheres nas ruas, ou como eles lidavam com seus filhos. E eu cresci nisso, eu não tinha uma referência de pai. Eu tive que aprender isso na marra. Sabe, sim, na marra mesmo. Quando eu me deparei com a situação, como eu disse, com o meu filho, que eu precisava ali, então eu tive que tomar as minhas próprias decisões, as minhas iniciativas, e eu vejo que o que falta nessa geração de rapazes é eles se comportarem dessa maneira, sabe, se prepararem para serem maridos, se prepararem para serem pais, só que eles não se preparam.
Alguém precisa prepará-los. Sim. E é por isso que eu digo que talvez as meninas estão mais adiante nesse sentido. Por quê? Porque a mulher, ela é mais centrada. A mulher, ela começa e termina. Sim. Sabe? Tem mais mulheres com o ensino completo, o ensino médio completo, do que homens. Tem mais meninas já cursando faculdade ou já concluído a faculdade do que os rapazes. Sim. Porque elas são mais continuistas naquilo que elas começam. Elas são mais de conclusão, são mais conclusivas. As mulheres são assim. Então, são constantes. Se a gente vê na igreja, a gente fica pensando assim, tem umas meninas mais maduras, mas você pensa assim, e quem que é os caras que vai casar com essas meninas? E isso tem me preocupado muito como líder de jovens. Eu tenho me questionado, falo, Deus, como que nós vamos fazer? Porque esses meninos só pensam em videogame, Free Fire e jogar bola. E aí onde que entra o trabalho com os pais, né? Exatamente. Nós precisamos levantar pessoas que... eu estou aqui numa voz para as mães, mas precisam levantar também homens que falem para os homens do lado mesmo, falando as suas responsabilidades de ser pai. Tem algumas, como que eu falo, algumas coisas que o pai deixa de fazer que lá na frente vai ser lacunas mesmo, que vai prejudicar. E é isso que está acontecendo, né? Os pais estão muito omissos. E querendo ou não, as meninas, elas gostam de estudar, elas gostam de ler, os meninos não gostam de ler. Minha casa é isso, eu leio, assim, sempre estou lendo, sempre estou. Eu tenho muita... Antes de vir pra cá mesmo, eu tô assim, Mateus, você já leu? Eu não sei quantas vezes eu tive que falar. Então, agora as meninas não, elas já gostam disso, as mulheres gostam disso. Então, mas em Deus nós podemos acreditar que as coisas podem melhorar. Nós não podemos olhar para o mundo e falar, não, ele tá perdido e vamos deixar do jeito que tá. Né? Nós como líderes precisamos acreditar que Deus pode fazer nova todas as coisas, mesmo caminhando para o fim, mesmo vivendo dias difíceis, desafiadores, Deus ainda tem muito a se fazer aqui na terra. O objetivo de Jesus é salvar todos. Ele não quer que ninguém se perca. Agora, se eu saio fora da minha posição, do meu papel, do meu chamado como mãe, como líder, eu tô, né, deixando para lá. E assim, pastor, agora já partindo para o fim, né? A gente já está aqui, acho que acredita há mais de 1 hora. Uau! Passa, a gente nem percebe, né? Um conselho que a senhora daria para os jovens como mãe sobre como honrar as suas mães. Qual a melhor forma de um jovem honrar a sua mãe? Sei que esse podcast o meu público é jovem. E talvez nem tudo que a gente falou aqui foi exatamente pro jovem. Sim. Mas esse podcast é um podcast especial Dia das Mães. Sim. Porque a gente vai pro ar todas as quintas-feiras e o próximo domingo é Dia das Mães. E assim, como mãe, fora o presente dos Dias das Mães, fora o almoço e tal, fora, né, levar no shopping, na churrascaria e tal... Qual a melhor forma de um jovem honrar a sua mãe? Como que a senhora se sentiria honrada pelos seus filhos? Obediência. Quando eles obedecem. Sabe, aquela instrução. Quando eles dão ouvidos. Eles não olham para as mães como caretas. Porque a gente ouve muito isso, né? Sim. Mãe, a senhora é careta. A senhora tá ultrapassada. Então, eles se acham que são melhores, que estão numa outra época, e tudo que a gente fala é descartável. Então a gente se sente honrado, principalmente nos dias de hoje, quando o seu filho, quando um jovem, ele ouve a sua mãe e dá crédito, porque uma coisa é ouvir, você pode ouvir e descartar. Sim. Outra coisa é você ouvir e dar crédito. Quando você dá crédito? Quando você obedece. Então, se a mãe, ela instrui e o filho ouve aquela instrução, não tem presente. Meu filho não precisa nem preocupar em me dar presente, se ele obedecer às instruções que eu dou, principalmente aquelas, porque tem as instruções normais,
para que uma vida vá bem, né? Vamos dizer, Sim. a instrução para um curso, a instrução para comer direito. Não, essas instruções, agora é uma instrução bíblica que aponta para a eternidade. Então, quando uma mãe ela para e fala: meu filho, a palavra do Senhor fala para não se sentar na roda dos escarnecedores. Meu filho, a palavra do Senhor fala para não embriagar, não tomar bebida, não beber, apenas se embriagar com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Então, quando uma mãe aconselha o filho e ele ouve, dá crédito e obedece, meu Deus, eu me sinto muito honrada mesmo, né? O filho, ele também, eu vejo hoje uma geração muito respondona, Jefferson. Muito respondona. Então, não que o filho não tenha que questionar, muito pelo contrário, eu sempre falo isso nas minhas lives. Deixa o filho perguntar, deixa o filho tirar as dúvidas, mas tem filhos que falam com falta de respeito. Então, a falta de respeito machuca uma mãe. E no nosso tempo, uma dessa era uma bela bufetada, né? Hoje a gente aliviou mais, né? Exatamente. Então, independente da idade, mesmo que você já seja um jovem que tem barba no rosto, a gente respeita a sua barba. Mas nós somos mães e a gente gostaria ainda de ser respeitadas como mãe, como alguém que tem autoridade constituída por Deus sobre a vida dos filhos. E, pastora, diante de tantos anos de ministério, eu vejo também que a senhora diariamente nas suas lives, né? Todas Sim. as manhãs, não é isso? Segunda e quarta. Segunda e quarta, e assim, já tem muito tempo, eu sei disso. E fora as lives, tem tudo que a senhora posta nos status, tem toda uma rotina. Sim. Né? E isso traz uma constância, né? Uma referência de constância. Um segredo ou um conselho sobre constância que a senhora daria para os jovens? Não olhar para as circunstâncias, olhar para o chamado. Obedecer à voz de Deus, porque se a gente olhar a circunstância, a gente desanima, desiste. Não olhar para as vontades, porque tem dia que eu não estou com vontade, mas eu preciso, porque eu sei que tem alguém que espera aquela publicação, eu sei que tem alguém que conta com aquela publicação, eu sei que tem alguém que todo dia entra ali e lê aquilo, e é uma forma que a pessoa encontrou de se alimentar, de ser evangelizada, de adquirir conhecimento. Então, o segredo da constância é não olhar para a circunstância, mas focar no propósito. Deus me chamou para quê? Instruir mães. Então, independente se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou com problemas, a não ser que seja algo extremo, né? Então, eu preciso ser constante, seja firme e constante, superabundantes. É isso que a palavra nos diz. Exatamente. E eu vi que a senhora até trouxe um livro que te marcou. Sim. Ou que a senhora muito gostou de ler. Às vezes, eu mesmo tenho uma dificuldade que é parar de comprar e ler os que eu já tenho comprado e ainda não li. Não sei se a senhora sofre com isso também. Mas eu tenho esse problema. Se deixar toda vez que sai, vem um, aí se não é a Bruna, sai comprando, né? Mas ler, eu leio, assim, a cada 10 títulos que eu compro, 2 eu leio totalmente, uns 3 pela metade, 5 eu nem abri. Aí a gente continua comprando. Mas assim, um livro que a senhora muito gostou, que a senhora indica, que te marcou, que a senhora até indicaria para as jovens, para as meninas. Eu acredito que hoje esse podcast vai ser muito mais abençoador para as moças do que para os rapazes. Amém, amém. Então, eu sou uma adepta à leitura, amo ler. Já consegui ler, assim, quase 20 livros num ano. Né? Eu leio em média 1 por mês, mas teve um ano que eu excedi um pouco. Um livro para as meninas, eu indicaria esse daqui. Até o pastor Juscelio, o apóstolo Juscelio fala muito, a Lulu também, ela fala muito dele. Esse livro é maravilhoso. Esse livro, ele ensina a mulher a ser esposa e mãe. É um livro, assim, sensacional. Agora, um livro que me marcou dentro da maternidade, já está bem velhinho, é esse daqui. Mãe segundo o coração de Deus. Quando eu li esse título, eu falei assim, uau, eu quero ser essa mãe. Eu quero ser essa mãe segundo o coração de Deus, e é possível.
É possível a partir do momento que eu me coloco na dependência de Deus, porque a maternidade ela é dependência de Deus. Eu posso ler 1000 livros, mas só Deus vai me ensinar e me capacitar a lidar com meu filho, porque ele é único. Bênção. Um sonho da pastora Edna com o ministério, um sonho da mãe Edna, um sonho da Edna. Sim. Um sonho. Então, um sonho da Edna ir em Israel. Aí é um sonho do Jefferson também, e da Bruna. Tá ligado? Tá ligado? Em nome de Jesus, tá ligado? Então, esse é meu sonho pessoal mesmo. Hoje, assim, meu coração ainda... Esses dias eu até falei, meu sonho, mas eu ainda não tenho o passaporte. E eu falei com meu marido, eu falei assim, eu vou tirar o passaporte, eu não sei porquê, mas eu vou tirar o passaporte. Tá me dando um negócio. Então, o meu sonho pessoal no momento é esse, ir em Israel, com o ministério Mães com Propósito. Eu estou num desafio que eu falei que eu estou até correndo dos profetas, porque eu recebi algumas profecias e Deus falou comigo e depois ele foi testificando através de pessoas, escreveu o livro. Então tem um livro aí que Deus quer que eu escreva, já está no céu, só preciso fazer download dele. Uau. E colocar ele aí no papel. Então Deus me falou ano passado. E usou várias pessoas, inclusive ontem uma pessoa também foi usada por Deus para falar. Então, é um sonho hoje para o Ministério de Mães, que esse livro saia para que muitas mães ainda mais vão ser alcançadas e abençoadas. Bênção, bênção. A senhora queria deixar um texto, uma palavra, uma reflexão? Então, para os jovens, né, dentro desse contexto nós estarmos aqui, eu sempre falo para as mães, né, então a gente quando sai um pouco do contexto, para os jovens, não tem nada nesse mundo, sabe, que venha te dar mais alegria, venha trazer realização do que Deus. Deus, ele é o caminho sempre, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Sempre, em todos os momentos. Então, aqui está uma mãe de um filho jovem, de um filho adolescente, que sabe os desafios que vocês passam, são vários desafios, mas em Deus, todos os desafios são possíveis de ser vencidos. Não desista do seu chamado, não desista do seu propósito, não desista do seu sonho, não desista da sua vida. Por mais difícil que ela esteja, a sua vida é preciosa demais. Deus te fez com um objetivo muito específico e ele conta com você aqui na terra. E quero te falar uma coisa, jovem, tanto menina quanto menino, você é uma voz neste tempo que a geração precisa. Você é uma voz que Deus está levantando neste tempo e que Deus conta com você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero aproveitar que a senhora está aqui, pastora. Nós colocamos aqui a logo aqui do Mães com Propósito e queria deixar a senhora à vontade para poder convidar as mães que vão estar assistindo esse podcast para poder também falar sobre os cultos, sobre os cafés que tem. Fica à vontade e faz o seu merchan. Por favor, tirar uma foto. Então, Deus me deu essa missão muito linda. Eu me sinto muito honrada da parte de Deus, desse ministério. Cuidar de mães é algo desafiador, mas ao mesmo tempo muito nobre. Me sinto muito honrada. E na Amigos de Deus nós temos o Café com as Mães uma vez no mês, todo terceiro sábado do mês, nós temos o Café das Mães. Este mês de maio, em especial, nós vamos ter um piquenique, dia 21, mães e filhos. Olha que chique. Se quiser levar os pais, fiquem à vontade. Então, dia 21, 9h30, lá no Parque das Águas, nós vamos fazer esse piquenique de mães e filhos. Tem o meu Instagram, chamado Mães com Propósito Oficial. Lá eu faço lives toda segunda-feira às 8h15 e toda quarta-feira. Na segunda-feira eu trago uma palavra mais para mulher, mãe mesmo, dentro do contexto mulher e mãe. E nas quarta-feiras, mais para adolescência. Bênção, bênção. Fica aí até o convite para você, jovem, que talvez quer levar sua mãe lá no piquenique,
Fica à vontade. É para mães e filhos, é para todas as idades, gente. Ministério de Mães não é só para quem tem criança pequena. Pastora, a gente não podia deixar passar batido. Ai, que lindo. E a gente quer honrar a senhora aqui. Ai, que um presente de Dia linda. das Mães. Obrigada. Né? Espero que a senhora, toda vez que a senhora olhar lá para essa planta, lá para essa flor, lá onde a senhora decidir colocar, que a senhora lembre da Juventude Bade, que a senhora lembre do Jefferson, da Bruna, Sim, que a senhora lembre desse momento aqui especial do podcast. Quero agradecer a senhora, agradecer em nome da juventude, em nome da minha casa, pelo convite, pela honra da senhora estar aqui conosco, né? Porque o seu público-alvo é mães, eu te chamei para vir falar para os jovens, né? E a senhora se prontificou e assim, muito obrigado. É uma honra para o seu coração, para sua casa. Tá bom? E eu amo, né? Depois dos 40, a gente passa a ter novos hábitos. E as flores, as plantas é um novo hábito que Deus tem colocado no meu coração. Muito obrigada, muito honrada. É claro que eu vou olhar e vou sempre lembrar. Na verdade, eu amo, né? Os jovens, eu amo os adolescentes, eu amo os jovens. Eu acredito muito na força da juventude. Me senti muito honrada em estar aqui conversando, né? Para mim é conversando com a próxima geração, porque vocês dois são jovens. Isso. Então é uma mãe, sou vó, tenho uma netinha de 8 anos, então eu estou conversando com a próxima geração. Isso aqui é lindo, é um marco. É essa ligação, eu creio que o Senhor está unindo as gerações. Sabe, talvez seja até esse tempo em que os filhos converterão os corações dos pais, os pais dos filhos. Eu creio. Eu vejo que esses dias é um tempo em que as coisas estão se unindo, as gerações estão sentando para conversar. Eu penso que é um tempo em que os jovens estão, os seus ouvidos submissos aos anciões, os anciões estão com mais calma para poder conversar com os jovens. Eu creio nesse tempo, sabe, pastor? Eu creio num tempo profético da parte de Deus para essa geração, para que o Senhor venha e faça algo novo, algo diferente, ou que Ele refaça algo nessa geração. Em nome de Jesus. Sim, eu também creio. Eu creio realmente, diante de Deus, que agora, assim, Deus ministrou isso muito forte ao meu coração. Esse podcast não é algo de um acaso. Sim, com certeza. É algo que está acontecendo no mundo espiritual. Sim. É uma unidade de gerações mesmo. E é o Ministério de Mães. São mães com seus filhos, conexões, né, se conectando, talvez voltando a fazer coisas simples que não faziam mais. Isso. Exatamente. Então, galera, esse foi mais um On Firecast. Eu quero agradecer você que nos acompanhou até agora. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado. Eu quero te fazer um pedido muito especial. Quero que você deixe aqui o seu like, a sua curtida. Aproveita para nos comentários você deixar o nome da sua mamãe, dizer o quanto que você ama ela. Honra sua mãe aqui nos comentários, nesse podcast, nesse vídeo. Utiliza aqui essa plataforma para honrar sua mãe, incentiva ela a assistir esse podcast, quem sabe você até assista junto com a sua mãe, né? E aproveita e já deixa aqui nos comentários aqui a sua honra para sua mãe, deixa aí o nome da sua mamãe, o quanto que ela é especial para você, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tanto com as mamães quanto com os jovens. Eu quero te agradecer mais uma vez por você ter nos acompanhado até aqui. E eu quero lembrar também que esse podcast ele tem o apoio da EIC Elétrica. Talvez você que está aqui nos assistindo aqui precisa de uma parte mais especial de um eletricista predial, um eletricista de construção civil, um eletricista para sua casa, um eletricista para poder cuidar do seu comércio. E a EIC Elétrica pode te atender nisso, vai estar aqui na barra aqui embaixo, aqui, o contato aqui do pastor Éden, que é o proprietário dessa empresa, ele vai fazer um serviço de excelência para você. Eu quero te agradecer mais uma vez. Fique com Deus, não deixe de compartilhar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e segue lá o @Mães com Propósito Oficial, né, pastora? Isso. Segue lá, @Mães com Propósito Oficial. A pastora Edna incentiva sua mãe a acompanhar as lives às segundas e às quartas-feiras. Que o Senhor te abençoe, um beijo no seu coração e até mais.